de compartilhar essas experiências de luta, né? Luta unificado, né? Em nível nacional. E aí, nesse sentido também, acho que a gente poder já estar se encontrando na reunião do setor do Andes, né? Ter esse espaço comum de luta, acho que foi muito importante, né? Para a gente se conhecer, né? Então, assim, a minha proposta da fala de hoje, além disso também eu estou muito feliz de estar aqui no Nordeste, porque eu acho que, bom, o nosso país passa por um momento muito grave em todos os sentidos, né? Inclusive na universidade, mas essa questão ambiental, né? Essa questão do óleo na praia, tudo, eu acho que ela mostra o tipo de governo que a gente está enfrentando. Isso vale para as universidades também, que é um governo que ele não governa efetivamente, ele parece que está na oposição, né? Assim dizer, né? Não assume a responsabilidade de governar, né? E nesse sentido eu acho que teve uma força muito grande, né, a atitude, né, em várias praias do Nordeste, né, do povo aqui do Nordeste, que nos representa enquanto povo brasileiro, de, né, tomar nas suas próprias mãos a limpeza das praias e tudo mais. Talvez é um pouco esse espírito, digamos, que a gente também tem que assumir nos nossos processos de luta, né? Tem outros contextos no qual o nosso processo de luta, ele, por assim dizer, ele tem um poder constituído, a gente enfrenta ele, né? Mas nesse caso a gente tem que garantir as condições para a manutenção, digamos, no caso das universidades, porque vejam, esse é um governo que se propõe a um desmanche das universidades. Então nós estamos frente realmente a um dos maiores perigos que a universidade teve. Teve um debate recente de um GT que foi constituído pela pela Câmara dos Deputados para tratar de algumas mudanças, e foi dito, e é verdade, nunca as universidades federais estiveram sob tanto risco. E comparar o período da ditadura, depois, tudo mais, realmente. Então, assim, a minha proposta de fala vai ser relatar, né, o nosso processo de luta lá na Federal da Fronteira Sul, indicando, digamos assim, um pouco uma cronologia dele, né, pontuando o que eu considero seus elementos mais importantes e, por fim, indicando, sendo um pouco mais específico sobre o processo de destituição, né, tanto o que foi feito no âmbito da universidade e o que pode ser feito fora dela também. Então, só para ter um quadro, né, a nossa data zero, por assim dizer, né, o marco zero desse processo de luta, foi a semana ali do dia 30 de agosto, no qual ocorreu a publicação no Diário Oficial da nomeação do Marcelo Richtenwald como reitor da Federal da Fronteira Sul. Ele ficou em terceiro lugar na lista tríplice. É interessante notar que ele foi pró-reitor durante 7 anos de uma gestão, digamos, em linhas gerais, progressista, né? Ainda que a gente tinha bastante crítica a vários aspectos, etc. Mas, assim, era encabeçada por pessoas de esquerda e ele era parte dessa gestão. E aí, visualizou essa possibilidade, apagou algumas postagens anteriores no seu Facebook e simplesmente mergulhou, né, se vinculou ao PSL local e tudo mais para construir a viabilidade da sua candidatura. E, claro, quando foi lá assumir, posteriormente assumiu dizendo, olha, estou lá para fazer o que vocês quiserem. Se colocou à disposição do ministro para fazer tudo que fosse necessário. Então, só para o primeiro mês de mobilização, tem 2 datas importantes. O dia 30 de agosto, no qual ocorre a nomeação, e no mesmo dia, no final do dia, os estudantes do campus Chapecó deliberam em assembleia realizar a ocupação. E a realizam imediatamente. Então, tudo ocorre, nomeação e ocupação ocorrem no mesmo dia. E o final desse mês, né, de mobilização, dia 30 de setembro, é a data na qual é aprovado no Conselho Universitário a proposição de destituição. Então, tem um arco, assim, de mobilizações desse primeiro mês,
e que ele é, depois eu até posso entrar mais no detalhe desse relato, mas assim, ao longo dessas semanas, então, na primeira semana ocorre então a ocupação, professores e técnicos também realizam assembleias e deliberam também pela repúdio a essa nomeação, indicam apoio à ocupação e várias formas de luta, como dias de paralisação, etc. Nós, os professores, principalmente do campus Chapecó e Erechim, nós decidimos fazer aulas públicas. Então, principalmente no campus Chapecó, ao final dessa primeira semana, as aulas regulares estavam praticamente todas suspensas e nós optamos, digamos, né, ou decidimos por fazer aulas públicas e ao final dessa semana, todas elas na própria ocupação. Então essa foi, até quando a gente debate assim, as várias formas de luta, essa é uma luta que nós temos enquanto categoria docente, que é devido à nossa autonomia, né, didático-pedagógica, a gente pode fazer esse debate também nesses termos. Então, considerando, né, os princípios da gestão democrática, da autonomia, o papel que as nossas aulas elas têm que ter, nós decidimos que agora nós vamos fazer uma aula pública na ocupação. Então, foi aí toda uma série de mobilizações ao longo desse período. O que ocorre? No primeiro dia que o interventor toma posse, ele entra com pedido de reintegração de posse, né? Mas a liminar ela é negada, a própria juíza vai até a ocupação para dialogar, entender o que está acontecendo aqui nessa ocupação, né? O Ministério Público também teve uma postura bastante correta, né? Entendendo que havia dois direitos em disputa, o direito à livre manifestação e o direito que o interventor estava reivindicando, então tinha que sentar para debater sobre isso, né? E aí teve uma audiência de conciliação na semana seguinte, né? Na qual o movimento adotou uma postura muito interessante, que foi assim: para o reitor, né, para o interventor, a nossa exigência é renúncia. Para a universidade, nós estamos abertos a negociar. E aí, como o interventor não tinha legitimidade para encabeçar essa negociação, coube ao Conselho Universitário realizar essa negociação. E nesse mesmo dia, paralelamente, né, um dos mecanismos que nós temos no nosso estatuto, até a gente estava conversando sobre isso, que a convocação do Conselho Universitário pode ser feita pelo presidente de uma sessão extraordinária ou por 1/3 dos seus membros, né? Então, nesse mesmo dia, chega uma convocação extraordinária para, no final da semana, se reunir o Conselho para criar uma comissão de negociação e já aproveitou e votou moção de repúdio à nomeação, né, e uma série de outros posicionamentos, né. E aí, na semana seguinte, ocorreu uma sessão ordinária do Conselho Universitário, já com a comissão tendo sido constituída nessa sessão extraordinária, e ali se chegou com uma proposta de acordo, digamos, do movimento de ocupação com o Conselho Universitário. Proposta essa que o movimento docente também encaminhou uma proposta, pelo menos numa parte semelhante, que era que o Conselho votasse a proposição de destituição do reitor. Então vejam, a reivindicação, no nosso entendimento, não era que juridicamente a gente poderia questionar o ato de nomeação, né? Ainda que a gente acha que pode haver questionamento nesse sentido, pela questão da motivação, etc., há dificuldades nesse sentido. E a gente acha que de fato tem uma dificuldade aí. Então se propôs não questionar este ato, mas propor um novo ato, que era o ato de destituição, né, que está previsto no nosso estatuto e está também no estatuto da UFC, assim como de outras instituições. Depois eu vou entrar nisso, assim. E aí nessa sessão extraordinária foram 5 pontos aprovados
né? Então, o primeiro deles, que teria uma sessão especial no dia 30 de setembro, essa reunião foi no dia 18 de setembro, no dia 30 de setembro, uma sessão especial para votar a proposição de destituição. Segundo ponto, que essa sessão seria precedida de assembleias consultivas da comunidade universitária, né? E o mesmo modelo para a questão do Futurice, né? Mas só que aí com o prazo até dia 31 de outubro. Né? Também teria a sessão precedida, né, por assembleias consultivas da comunidade universitária. E, por fim, o compromisso que não houvesse perseguição, né, nem acadêmica, nem disciplinar aos envolvidos no movimento. Nesse mesmo dia à noite, a Assembleia da Ocupação delibera por iniciar o processo de desocupação, né, que é concluído no dia 20 de setembro, e aí é assinado um termo que não houve nenhum problema, não sei o quê, né, para também a gente não ter problemas nesse sentido. E aí o que ocorre? Na semana seguinte tem segue essa mobilização, passagem em sala e tudo mais, e ocorre durante essa semana seguinte as assembleias consultivas da comunidade universitária. E aí, até depois eu posso encaminhar o vídeo, até quando a gente for fazer esse vídeo curto eu posso encaminhar também. Essas assembleias contaram com 1.700 pessoas, né? Amplíssima maioria votou a favor, né? 1.600 e tantas votaram a favor do pedido de destituição. E aí ocorre a sessão do Conselho Universitário e por 35 votos a 12 aprova o pedido de destituição. Um parêntese, porque para tornar ainda a nossa vida um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, emocionante exatamente, os membros do Conselho Universitário são 54, né? Só que os membros com direito a voto são normalmente 53, porque o reitor não tem direito a voto. 2/3 de 53 para chegar, né, nisso seria um pouco menos que 36, então seria 36. Ocorre que havia um cargo vago num dos campos, né? Então não teria direito a voto, e o reitor se declarando impedido, um pró-reitor assumiu a presidência, perdendo o direito a voto. Então a base de cálculo era 51 e 2/3, 51 é 34. Mas aí, bom, isso gerou também uma controvérsia, até todas as sessões eles estavam pautando isso. Se retiraram da sessão, porque aí foi anunciado o resultado, quem estava presidindo disse que não foi aprovado, e nós não. Questão de ordem, né? E aí, considerando com 2/3 com direito a voto, né, o cálculo é esse, aí o Conselho votou esse recurso, ratificou e tomou essa decisão, né? E aí o que eles fazem? Eles publicam uma decisão dizendo que não foi aprovada. Até engraçado, é uma decisão assim, a decisão é que não foi aprovado, né? É uma coisa que em geral você não publica, né? Se não foi aprovado, né, não há uma decisão. Mas aí a gente entrou com recurso e tudo mais. Foi aprovada a ata 2 semanas depois, numa sessão ordinária que consolidou isso, né? E na sessão de ontem nós deliberamos que, bom, já que pela nulidade desse recurso e para que a conselheira, que quando eles abandonaram a sessão, a conselheira mais antiga do conselho assumiu a titularidade, ela que encaminharia a decisão. Isso foi aprovado no conselho, então consolidou isso. Então, no mês de setembro, apesar de ter tido em outubro depois e agora em novembro ainda essas definições, mas esse primeiro ciclo mais local ocorreu no mês de setembro. No mês de outubro, ocorre aí um processo de maior vinculação com as lutas das outras universidades. Então, no início do mês de outubro, até quando a gente se conheceu na reunião do coletivo jurídico do ANDES em Brasília, acho que foi dia 5, né?
aí nós nos vinculamos de uma maneira mais estreita, né, com as demais universidades que estavam nessa situação, para a gente pensar uma estratégia mais coletiva. E também, por uma coincidência também, né, acabou que na terça-feira seguinte tinha uma audiência pública no Congresso Nacional, na Câmara, na Comissão de Educação da Câmara, e aí a gente ficou lá e participamos ali do debate, né, dialogamos também com outros deputados para ver como esse debate está entrando no Congresso Nacional também, né. E aí, sobre isso, assim, ao longo do mês de outubro aconteceram outras reuniões lá do ANDES. A gente teve na reunião seguinte uma conversa com o deputado José Guimarães, que tem 15 projetos de lei que acabam com a lista tríplice, ou alguns acabam no sentido de que acaba com a lista porque o presidente indica, né? Digamos assim, acaba com a lista e essa tem de tudo, mas tem vários, né? Tem o da Luiziane, né? O dele, do José Guimarães, entre outros, que acabam com a Érica Cocá, entre outros, que acabam com a lista tríplice. E o do José Guimarães tinha a possibilidade, né, de um pedido de urgência. A gente dialogou com eles, tudo para ver como estava isso. Depois eu vou entrar em algumas sugestões que a gente tem, né, que a gente pensou a partir desse projeto, né, para a gente também pensar essa mudança legislativa. Porque vejam, todo mundo nos diz assim, tá na lei. Não, mas beleza, mas vamos mudar a lei também, né? Então a lei também não foi entregue, escrita, né, na pedra para todo sempre, né? Então isso. O que eu queria só reforçado, né, do processo de luta nosso é como há uma combinação entre várias frentes e várias formas de luta, né, que eu acho que foi extremamente importante para a gente poder ter avançado também. Então, eu cito, né, a questão, por exemplo, da ocupação encabeçada, protagonizada pelos estudantes, mas que contou com o apoio do movimento docente, do movimentos técnicos, da comunidade regional, as assembleias de docentes e técnicos, com a suspensão das aulas regulares e as aulas públicas, né, outra forma de luta importante também, paralisações e atos, e a atuação tanto no conselho universitário, né, e a pressão também sobre o conselho universitário. Então, vejam, há uma reivindicação de renúncia para o interventor, mas ao mesmo tempo houve adicionalmente uma reivindicação ao conselho que aprovasse a destituição, né? Então, progressivamente se virou o debate para o próprio conselho. E há um debate também a ser feito no Congresso Nacional, né? Então, pensar então essas várias frentes, né, e formas de luta, né? E só para concluir um pouco essa cronologia, foi aprovado, né, em outubro na Comissão de Educação, então, uma moção de louvor ao Conselho por ter aprovado a destituição e uma indicação para que a Presidência da República acolha o pedido de destituição, né? Então, são coisas que são simbólicas, mas foram aprovadas por unanimidade e dão um peso político também para esse debate. E nós bem sabemos que no processo de luta é fundamental que a gente veja horizontes, digamos, tem expectativas de caminhos para fazer essa transformação. E nesse sentido tem uma dimensão simbólica, mas que ela tem, digamos, ela não é vinculante, né, uma indicação como essa decisão da presidência, mas ela reforça, né, dá esse peso. Então, tanto é que no dia 12 de novembro nós vamos fazer entrega desse proposição de destituição, junto também com esses documentos da Comissão de Educação. E outra coisa que a Comissão de Educação aprovou foi a realização de seminários regionais nas universidades que estão sob intervenção, né? Toda audiência pública que é fora da Câmara, ela, mesmo em Brasília, mesmo ela se chama seminário regional, né? A audiência pública é só na Câmara, mas é um seminário regional no formato, né, com
com sentido parecido da audiência pública, né? E a nossa proposta é fazer uma audiência conjunta na Câmara entre a Comissão de Educação e aquela Comissão de Acompanhamento Externo do MEC, né, que foi criada depois que os deputados, as deputadas criticaram muito o ministro Vélez, porque ele não tinha proposta e não sei o quê. Talvez a gente esteja até com certa saudade do nosso amigo. Pelo menos ele não tinha proposta, né? Deixava assim. Não, brincadeira. Mas assim, aí foi criada uma comissão de acompanhamento externo do MEC, né? E que a proposta seria fazer uma audiência conjunta no início de dezembro, no qual se desaguasse os debates desses seminários regionais, né? Então, ainda que os seminários regionais eles possam ser feitos até o final da legislatura, seria interessante, talvez, que pelo menos algumas dessas 7 universidades, né, 6 universidades e o Cefet, a gente já fizesse seminários regionais para poder fazer ter esse encerramento ali nessa audiência pública, que a proposta seria fazer no dia 3 de dezembro, um dia antes da entrega do relatório dessa comissão externa, né? Então, bom, e aí a nossa entrega do pedido de destituição vai ser no dia 12 e a Presidência da República tem um prazo em termos legais de 30 dias para responder e prorrogável por mais 30. A gente sabe que esses prazos são, né, tem uma certa maleabilidade e tudo, mas vai estar lá. E para nós é extremamente importante marcar essa entrega, né, como um ato que você protocola uma decisão, mas também um ato político, né, com visibilidade, que a gente está buscando, digamos, uma saída para esse impasse que o governo quer colocar as universidades, buscar uma saída que é o processo de destituição. Então, só para concluir, falando agora um pouco mais detidamente sobre o processo de destituição, né? Só para colocar no nosso estatuto, no seu artigo, quando debate as competências do Conselho Universitário, diz que compete ao Conselho Universitário propor ao Presidente da República a destituição do reitor mediante aprovação de 2/3 dos conselheiros em sessão especialmente convocada para esse fim, né? No estatuto da UFC, a gente fez um levantamento de algumas universidades. Tem algumas nas quais a destituição é uma penalidade. Então, após o processo administrativo e disciplinar, você vota a destituição. Vejam que no caso do nosso, não é uma pena, ela não é tratada como uma penalidade disciplinar. É que nem nós estamos lidando com um cargo em comissão, né, que ele pode ser, digamos, revogado, né, ou, digamos, exonerado do cargo, né, não do cargo público, né, do cargo de reitor, né, são cargos, né, que não é necessário um processo de destituição, aliás, desculpe, um processo administrativo disciplinar para saída. O ministro, não é necessário que o presidente justifique, né, ele decide essa troca. Mas depois a gente entra nisso também. No caso do Conselho da UFC, só até para a gente já fazer o paralelo, diz: compete ao Conselho Universitário, a linha S, propor ao Presidente da República, em parecer fundamentado, a destituição do reitor. Aí tem um parágrafo único que diz: as decisões que referem às letras O e a de Q a U, até U, né, então incluindo a S, serão tomadas pelo voto de no mínimo 2/3 dos membros do Conselho Universitário. Então, disciplina isso aí também, né? Na nossa fundamentação, a gente enfrentou duas questões, né? Que não se trata de uma penalidade, né? É interessante notar que o MEC até enviou, a reitoria pediu um parecer lá do MEC, eles responderam que essa questão de destituição é penalidade. Nosso argumento é que ela também pode ser uma penalidade, mas ela não é só uma penalidade. Cargos como esse podem ser, digamos, destituídos sem ser uma questão disciplinar. Aí cito aqui o parecer. O Estatuto da UFFS não exige a abertura de processo administrativo e tampouco a apuração de falta grave. Cabe apenas ao Conselho Universitário, no exercício da sua autonomia administrativa e para garantir a gestão democrática, decidir sobre a conveniência, necessidade, oportunidade e utilidade político-institucional do ato para a administração pública. Então,
Não se trata de uma penalidade fruto de um processo disciplinar. Esse parecer do MEC, né? Não, esse é o nosso parecer da assessoria jurídica. Não, foi a assessoria jurídica auxiliou, né, claro, na elaboração, mas ele é assinado pela comissão do Conselho Universitário que fundamentou o pedido de destituição, né, que foi, quando chega o pedido, ele está, a proposição, né, e aí eu fiz parte, né, junto com outros 3 colegas, né, 2 docentes, uma técnica administrativa, um estudante, a gente fez parte. Mas a nossa assessoria jurídica da sessão, até o Bruno conheceu o Salles, né, foi fundamental. E aí é até interessante um parêntese, né? Vejam que a assessoria jurídica atua não só na esfera jurídica, por assim dizer, quando nós vamos para a justiça, por assim dizer. Ela atua também para guarnecer juridicamente a nossa atuação, por exemplo, nas instâncias político-normativas da própria instituição, né? E é um trabalho extremamente importante para que a gente, porque como são instâncias marcadas pela formalidade, né? E elas devem, não, digamos, não é uma instância jurídica, mas é uma instância regida pela legalidade no sentido muito estrito, né? Formalmente, né, muito apegado a isso. Então, é fundamental estar bem guarnecido nesse aspecto para que não nos joguem para a judicialização. Então, essa trata de uma penalidade. O outro ponto é que não interfere no ato de nomeação, né? Porque esse também poderia ser um argumento. Tá, o conselho está puxando para si, está tirando da presidência uma atribuição sua. Então vejam, o conselho universitário como instância máxima da instituição é legítimo e competente para preservar a autonomia universitária. Ainda que tenha incluído Marcelo Rectenwald na lista tríplice, caso a própria universidade discricionariamente decida que sua manutenção no cargo não é conveniente ao atendimento do interesse público e de sua função social, no exercício do princípio da gestão democrática e autonomia, pode propor ao presidente da República sua imediata destituição, iniciando um novo processo para a composição da lista tríplice. Então vejam, você propõe, ele destitui, você não retira do presidente a atribuição que ele tem de nomear. Mas aí, então, em 60 dias, como o decreto lá disciplina, a universidade vai ter que mandar uma nova lista tríplice, né? Bom, uma questão que nos colocam, e que eu acho que é um dos temas centrais no debate político do Brasil hoje, mas que nos colocam assim, tá, tudo bem, nós vamos fazer tudo isso, né? Talvez vocês estejam com essa mesma pergunta. Fazer tudo isso e a gente entrega para o Bolsonaro isso, ele simplesmente nos manda longe, aproveita já, faz uma live contra nós, rasga o negócio ali, né? Bom, aí nós temos um debate hoje sobre... Bom, primeiro que, se fosse isso só, pelo menos nós cumprimos o nosso papel de dizer institucionalmente também que nós não aceitamos essa nomeação. Porque eles adoram falar, e aqui na UFC eu vi que o interventor também fala isso, né? Que assim, não, é uma minoria inconformada que não quer, não sei o quê. Não, mas beleza, vamos aferir isso então. Né? Então tá, já teve a assembleia do movimento estudantil, do movimento docente, do movimento dos técnicos, beleza. Mas então vamos fazer uma assembleia da comunidade universitária chamada pelo conselho, ou caso queiram, né, um referendo revogatório, né, para avaliar. Então vamos ver, né, se é uma minoria ou não é, acho que é. E vamos ver se na instância máxima da instituição qual é a posição. Então isso fica claro que chega para a presidência que é uma posição institucional. Isso já é por si só muito importante. Mas o debate que a gente quer fazer é esse, que o presidente da República não faz o que ele quer. Nós temos um debate hoje, né, principalmente no seio do campo progressista, hoje o Bolsonaro ele faz o que ele quer ou não, né? E eu acho que é o debate, se em que medida esse desejo explicitamente autoritário, que não há dúvida que exista, do seu governo, e seja de uma maneira às vezes velada, mas às vezes eles nem se preocupam
ficar velado, é dizer tem que ter um AI-5, tem que ter isso, e o outro lado, não, tem que estudar, né? A ala racional do governo é quem diz, não, vamos estudar como fazer, né? Então, a racionalidade, mas vocês notam, há um desejo autoritário muito claro. Mas esse desejo nós temos que não tomá-lo como já uma realidade. Ele pode se realizar, e nós temos que estar muito preparados para isso, mas vejam, ele ainda não se realizou. E há tensões na institucionalidade em torno disso. Há tensões, inclusive, com os partidos mais centrais no regime em torno dessa questão. A gente nota que há claramente uma distinção entre o que é o bolsonarismo raiz, né? E não só raiz, o bolsonarismo, né? E outros setores da direita e do centro que pensam, né? que tem tensões, por assim dizer, com esse bolsonarismo. Tem muito acordo, né, na pauta econômica, buscam mais do que isso operá-la, né, com algumas mediações, mas é quem garante que ela ande, mas buscam se diferenciar nessa questão do autoritarismo também, né? Então, esse é um ponto. E nós entendemos que ainda hoje a mudança de regime ainda não ocorreu. Esse é um ponto fundamental. Pode vir a ocorrer, muito rapidamente, mas ela não ocorreu e nós temos que nos entrincheirar também, né, nas regras democráticas, de autonomia universitária, etc. E tomá-las como uma bandeira de luta, digamos assim, né? Digamos, o espírito de defesa da legalidade que nós temos que ter é aquele espírito, digamos, da legalidade de 61, né? Quando se derrotou a primeira tentativa de golpe com a bandeira da legalidade, mas uma visão de luta ativa pela legalidade, né? Então, e não só, digamos, de esperar que ela ocorra, porque se depender deles, eles vão passar por cima disso. Mas então veja, o que pode ocorrer quando chega na presidência da República? Aí eu vou ler um trecho de um texto que debate o procedimento, que eu fiz um resumo da fundamentação, depois eu encaminho todos esses textos. Vejam, se na nomeação a presidência da República tem limites na escolha, isso também é muito importante. O cargo em comissão, o cargo comissionado de reitor, ele difere dos demais cargos nos quais o presidente pode nomear quem ele quiser, né? Acho que talvez tenha um critério ser brasileiro para alguns, mas nem sei se tem. É de livre nomeação. O cargo de reitor, ele é de livre nomeação até ali, porque a universidade delimita, você tem uma liberdade circunscrita a 3 cargos, a 3 pessoas, né? Excluídas todas as outras, né? Então veja, já há um limite na escolha. Para a destituição, essa limitação é ainda maior. Para a nomeação, a escolha presidencial está limitada aos nomes enviados na lista tríplice. No caso da destituição, a presidência não pode decidir sobre a destituição durante a vigência do mandato do reitor. Isto é, diferente de outros cargos em comissão, esse não é de livre destituição. Então vejam, até uma coisa que aí sim, o bolsonarismo mais extremado aí, imagina, já estamos lá naquele extremo, naquele campo. Tem uma galera mais extremada ali. Está um pouco braba com o Bolsonaro por ele não ter destituído nenhum reitor, né? Mas a verdade é que ele não o fez, não porque ele não o queira, mas porque ele não pode fazer isso. Isso é extremamente importante, porque parte do mito do Bolsonaro é fundamentalmente a ideia de que ele faz o que ele quer, né? E esse é o que alimenta o mito no campo deles, mas ao mesmo tempo ele nos assusta também esse mito. E vejam, ele faz o que ele quer em coisas assim, troca a caneta Bic pela Compaq, quando briga com a França, não sei o quê. Mas no resto, não é bem assim, pelo menos por enquanto. E vejam, há uma... Por que não faz isso? Devido ao princípio da autonomia universitária, e há uma súmula do STF que fala explicitamente isso, porque isso já foi julgado décadas atrás, um caso parecido. Veja o que diz a súmula 47 do STF. Reitor de universidade não é livremente demissível pelo presidente da República durante o prazo de sua investidura. O reitor, ele tem um mandato de 4 anos.
ele não pode ser, o presidente não pode destituí-lo durante esse mandato. Mas veja, não pode livremente destituí-lo. Né? Aí entra a pergunta: se o presidente não pode, quem pode então? Né? E aí vejam, se é pelo princípio da autonomia universitária que o presidente não pode destituir, fica evidente que quem pode propor essa destituição, né, já é a própria universidade, e que a presidência, já que não pode decidir sobre isso, fica vinculada a essa decisão. Vou ler aqui então o texto. Essa limitação à possibilidade da presidência de, por sua própria decisão, destituir reitores durante a vigência de seus mandatos, se deve à autonomia conferida pela Constituição Federal às universidades, o que as coloca em uma situação diferente em relação a outros órgãos públicos. Então é uma situação realmente muito peculiar que as universidades têm. Neste caso, não cabe ao presidente decidir sobre a destituição, mas sim, a partir de solicitação oriunda da comunidade universitária e, novamente, com base no princípio da autonomia universitária, proceder ao ato de destituição. Então, essa é a argumentação que nós temos para, vejam, sem mudança de legislação, por que o presidente teria que estar vinculado a essa decisão? Obviamente, isso vai ser uma disputa política, mas nós achamos que é uma, e eventualmente até jurídica, mas nós achamos que é uma disputa que ela precisa ser feita, para inclusive colocar esse impasse, seja para o judiciário, mas seja também para o legislativo, né? Então, só para entrar também nessa questão, como pensar o processo de destituição aí, já pensamos no âmbito da universidade, na relação com a presidência e no âmbito do Congresso Nacional, né? Então, esse debate ele está colocado, tem vários projetos de lei que mudam a lista tríplice, tem vários setores lá, claro, do campo mais progressista muito mais, mas até setores, né, vinculados à presidência da Câmara, a própria presidência da Câmara, atentos a essa questão das universidades, né? Para vocês terem uma ideia, foi constituído pelo Rodrigo Maia um grupo de trabalho formado por 4 ex-reitores para debater mudanças de legislação na universidade. E tem uma certa disputa de protagonismo aí, né, com o próprio Ministério da Educação, né? Então, e esse grupo, eu participei de uma reunião com esse grupo na segunda passada, que até foi, depois eu conto, foi muito peculiar essa reunião, mas assim, claramente a posição desse grupo, pelo menos, é totalmente contrária ao Futuris, mas a favor de uma nova lei, digamos, de uma regulamentação da autonomia universitária, né? Uma regulamentação do artigo 207. Isso é uma posição que nós, né, do Andes, né, temos uma reticência muito grande em relação a isso, por conta de entender que esse artigo da Constituição é auto-aplicável, mas sobretudo por entender que a correlação de forças no Congresso, para você criar uma lei que mude isso, de repente é melhor não mexer nisso agora. O problema é que a gente está sempre, é difícil a correlação no Congresso, mas talvez a gente seja colocado nesse debate, independentemente da nossa vontade. Esse debate talvez esteja colocado e talvez a gente, se ele estiver colocado, nós vamos ter que fazer essa disputa, né, sobre o debate da regulamentação da autonomia universitária. Então, por um lado, né, tem essa questão. Como eu já mencionei, esse debate está na Comissão de Educação, está na Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, esse debate sobre as nomeações, etc. Já teve audiência pública, estão acontecendo seminários regionais, estão acontecendo essas aprovações, né, de moções e tudo mais. E está acontecendo também essas várias propostas de mudança legislativa. O que a gente fez? Considerando que o projeto do José Guimarães estava um pouco mais adiantado ali, né? A gente pegou ele e deu uma olhada assim, tá, vamos comparar o que muda com a legislação atual e vamos ver, né, o que está mudando
projeto, o que a gente acha que tem que emendar nele. Então, eu vou ler aqui. Basicamente, é uma mudança na Lei 5.540 de 68, que ela foi modificada pela Lei 9192 de 95. Então, ter uma nova redação e alguns dos seus dispositivos, né? Então, uma lei que regula a nomeação de reitores e vice-reitores de universidades e de diretores e vice-diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte, né? Então, tem a questão no primeiro inciso, a lista tríplice, né? Então, qual é que seria a proposta? Mudar a regra da lista tríplice. Então, a partir da proposta do Guimarães e colocando novas coisas, o texto que a gente quer debater e tudo mais é que o reitor e o vice-reitor de Universidade Federal serão nomeados pelo Presidente da República para mandato de 4 anos, permitido uma recondução, vinculado a processo de consulta feita anteriormente à comunidade da respectiva Universidade Federal, escolhida a mais votada candidatura composta pelo reitor e pelo vice-reitor, com ele registrado entre professores dos 2 níveis mais elevados da carreira, o que possuam um título de doutor, pelo respectivo colegiado máximo ou outro que o englobe, instituído especificamente para esse fim. Então aí retira a ideia da lista tríplice e faz com que ocorra como é nos institutos federais, que você indica somente um. Aqui tem uma outra mudança, que não é mais a votação uninominal, e sim uma votação, você vota a candidatura é composta pelo reitor e vice-reitor. Lembrando, quando essa lei foi feita, em 68, na década de 60, né, na última eleição ali, quando teve, a gente votava, os brasileiros de então, votavam para presidente e vice de uma forma uninominal, não era por chapa. Tanto é, né, que foi eleito presidente de uma chapa e o vice de uma outra chapa, né, o Jânio e o Jango. Então, acho que nós já superamos esse debate, assim, em vários lugares. Então, a ideia é de votar por chapa. A outra mudança proposta, né, seria, em caso, naquela parte que fala que em caso de consulta prévia teria 70% de peso do pessoal docente, o debate que, né, no próprio ANDES a gente já tem, etc., contrário a isso, e fora isso nem falar das outras categorias. Então a proposta seria que na consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerá a maior votação entre candidaturas compostas por reitor e vice com ele registrado. Então retira essa questão do peso e joga para a própria universidade debater essa questão. E para concluir, tem um parágrafo único, né, que coloca sobre possibilidade de recondução, uma série de coisas. E ali que a proposta seria de vincular o debate da destituição. Então, a proposta que nós temos seria, no caso de instituição federal de ensino superior, será de 4 anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo. E a revogação do mandato por decisão de 2/3 dos membros com direito a voto no órgão colegiado máximo da instituição, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou regimentos, aprovados na forma da legislação vigente ou conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino, né? Então, num diálogo até com a assessoria legislativa desse GT de ensino superior, essa ideia de como o ato de destituição é um ato da presidência, de quem nomeia, então a ideia de colocar o outro debate, que é a possibilidade, talvez até não é nem de revogação, a gente até de interrupção, suspensão, de acurtamento, não sei se existe, redução, né, do tempo do mandato. Mas aí seria interessante colocar um parágrafo segundo aí, que o que está lá no decreto que diz que
no caso de vacância, em 60 dias é enviada uma nova lista tríplice, e aí no caso seria uma nova indicação, a gente deixar bem explícito, talvez na lei, né, essa regra, né, para que eles não mudem o decreto, e colocar uma regra de vacância que nos permita que não exista vacância para ter o pró-tempore, que seria assim, no caso da vacância do reitor, é o vice-reitor, na vacância do vice-reitor, assume em ordem de antiguidade na instituição membros, né, do conselho universitário, que aí sempre você vai ter alguém que possa nesse curto período estar assumindo. Então acho que seria basicamente isso para iniciar. Desculpa, acho que eu me alonguei um pouco, mas era isso. Então, eu estava me esquecendo de uma coisa bem importante que eu tinha me comprometido a fazer aqui, só para concluir. Tem uma charge, eu não vou conseguir. Deixa eu virar ela aqui. Uma charge, como eu mencionei para vocês, uma charge que eu gostei muito, não sei se vocês conseguem ver, do Laerte, né, que uma mancha de óleo com a cara do Bolsonaro, né, e o povo fazendo essa limpeza, né, por assim dizer. Então, que diz muito sobre um pouco da nossa tarefa em vários lugares, né? E eu queria ler um poema que a minha companheira escreveu, Alice Souto, inspirada nisso, né? E que me tocou muito, assim. Eu acho que tem uma chave aí que é muito poderosa. A consciência se expande como ciranda e mancha de óleo. Se vocês cruzam os braços, nem olham, há quem abrace os oceanos. Origem da vida, negros nordestinos vão lavando nossa vergonha. Se o subterrâneo do sexo conecta a maré que me habita, se o subterrâneo do sexo conecta, a maré que me habita se afeta com as fases da lua. No fim, se é para se afogar em tudo, que seja em água limpa. Mas quem nunca esfregou uma mancha de sangue não vê a densidade da situação. Alice Souto. Então é isso. Ganhou a mulherada agora com essa música. Então acho que a gente pode abrir um pouco para a discussão, e antes das inscrições queria só fazer uma reflexão aqui, que no nosso processo muitas coisas se assemelham, né? Alguns caminhos, obviamente, a gente traçou de forma diferente, e essa possibilidade da destituição acho que ficou mais clara no caso da universidade do que da Universidade Federal da Fronteira Sul, do que no nosso caso, porque a gente conhece e muito a estrutura conservadora que a universidade vai ganhando ao longo do tempo. Então talvez uma universidade mais jovem, 10 anos de universidade, tem uma chance maior de mexer nessa estrutura tão conservadora que é o conselho universitário, né? Então, talvez por isso essa possibilidade nem nos tenha passado a princípio como uma possibilidade, mas eu acho que a gente não deve deixar de enfrentar esse tema e colocar esse tema dentro do Consune de todas as formas, né? Então assumir papel de debate no Consune e criar essa possibilidade de construção do debate e obviamente levando e encaminhando ao andamento desse projeto de lei que pode de alguma forma solucionar parte dos problemas que nós temos em relação à autonomia e democracia dentro da universidade, né? Então está aberto aí para perguntas e para a gente ter um debate. Tânia. Filmando? Pode falar. Posso falar daqui? Bom, inicialmente eu quero parabenizar assim, a diretoria por essa iniciativa. Estou assim, lamentando demais sermos tão poucos, né? Mas eu acho assim, que faz parte dessa coisa de final de ano e tudo mais. Mas quero falar da importância desse momento, porque eu acho que a gente vive um momento em que não adianta apenas a gente ter
essa luta toda, é preciso institucionalizar e formalizar determinadas ações pelas brechas mesmo que a gente pode encontrar nesse processo, né? Então, acho muito importante, parabéns pela experiência de vocês, eu acho que isso aí é um exemplo para a gente, assim, de como que a gente pode também, né, fortalecer ainda mais a nossa luta, né? Porque às vezes essa institucionalidade, ela nos massacra, né? Ela nos oprime, ela parece tão forte que a gente não pode de fato furar nem um buraquinho que seja desse muro tão, né, tão duro, tão árido, e vocês mostram na prática que não é assim, que é possível fazer isso. Eu estou querendo te fazer uma pergunta que é a seguinte: vocês têm notícia de algum processo administrativo que põe em xeque, digamos assim, a intervenção dos professores nesse processo? Vocês sofreram algum processo dessa natureza, né, como alguma forma de retaliação por parte do interventor, né? Como é que isso está se dando? Como é que, por exemplo, e os estudantes também, e os servidores, não só os professores, mas como é que vocês estão procurando se blindar dessas situações? Porque aqui na UFC, isso não é uma realidade, não só na UFC, na Unilab e na UFICA, né? Assim, a gente percebe que esses processos de intimidação, né, eles podem vir a acontecer e eles muitas vezes acontecem. Então, estou querendo saber de vocês isso especificamente, tá? Parabéns pela luta. Eu não vou poder ficar muito, eu tenho um compromisso com meu filho que está viajando em breve, mas eu gostaria de fazer esse registro aqui, tá? Quem sabe, eu não sei se eu já respondo só. Aí, depois eu já... então, assim, só para responder, né, como a companheira talvez tenha que sair. Meu nome é Tânia, tá? A Tânia. E meu marido é lá da FUG, de Rio Grande. Ah, é? É, da tua região. Tá certo. Então, a gente... Bom, essa é uma questão permanente, né? Essa questão tanto do processo quanto da ameaça do processo, né? Porque a efetividade dele, ela vai além da sua instauração, né? Ela tem uma... E eles permanentemente buscam, né, gerar esse fantasma, né? Mas aí eu acho que é isso, nós também temos que pagar para ver, né? E aí, claro, sem ser de uma maneira temerária, eu acho que... mas assim, estando com muita clareza do caminho que a gente está fazendo, né? E todos esses passos dessa mobilização são legítimos e legais, né? Inclusive a ocupação, né? E é claro, as pessoas têm uma responsabilidade ali no processo de ocupação, né? Então, de ser algo bem organizado e a gente garantir, né, que, bom, essa questão de dano ao patrimônio público, então tem uma dose de disciplina, né, quando você está nessa condição que é necessário seguir, né, pessoal. Mas nos casos dos professores e dos técnicos, o que eu noto? Tem, por um lado, a ameaça. No caso dos técnicos, há mecanismos mais sutis e efetivos de tornar a tua vida, né, problemática, sem a instauração de processo administrativo, né? Seja coisas muito sutis até coisas menos sutis, né? Então é fundamental também estar atento à questão, né, do assédio moral, né, as retaliações políticas que aí podem ser feitas. Eu acho que no caso dos professores, a gente tem uma proteção um pouco maior, né? O ataque ele tem que vir muito por processo administrativo. No nosso caso, tem uma comissão de processo administrativo, para qual, ainda que seja o reitor, né, a atribuição dele instalar, isso tem que passar por outras comissões também, né? Eu acho que esse é um ponto também importante, como também a gente cria uma regulamentação interna que não dê tanta discricionariedade para os reitores, né, sobre isso. Mas isso, eles também precisam ter elementos, né, para instalar isso e
Para você ter uma ideia, eles chegaram a falar nessa audiência pública, aliás, desculpa, na audiência de conciliação com a juíza do lado, teve um que chegou a falar assim, olha, se vocês, caso tenha esse caos e não sei o que, sabe o que vai acontecer? A CESU vai pegar e vai nomear um interventor e vai caçar os direitos do consumo. Então assim, mas aí a gente... De onde é que o senhor tira isso? E era inclusive um professor de legislação e normas da educação do meu curso, né, de história, estava dando aula para o meu curso. Né? Aí eu cobrando dele isso. E escrevemos, né, sobre isso, né, sobre essa questão. De fato, são ameaças, né, que eles fazem. Mais 5 universitários. Exato, aí seria isso. Não, é que nós já combinamos com o Eduardo e com o Heleno, que nós vamos fazer uma... Ah, tá bem, vai estar lá mais 5, entendi, tá? Mas ainda não tá, né? Só pra... E aí, e a outra coisa, assim, quando a gente estava no conselho universitário deliberando sobre essas questões, vira e mexe eles vêm, olha, vocês do conselho podem sofrer processo, não sei o quê. Mas onde? Qual dispositivo, né? Não sei o quê. E o que nós vamos fazer, pelo fato deles não terem, ontem no conselho foi aprovado isso, pelo fato deles não terem encaminhado e publicado corretamente a decisão do conselho, vai ser encaminhado para o Ministério Público. Essa informação, uma notícia de fato. Né? Aí, não somos nós que vamos instaurar alguma coisa, o Ministério Público investiga e se ele avaliar que é necessário, aí eles vão instaurar um procedimento sobre essa, vão fazer uma denúncia, né, sobre isso. Nós fazemos notícia de fato. O Ministério Público talvez venha fazer uma denúncia. Porque há também uma ideia muito forte, assim, né, de que quem está em um cargo executivo, seja presidente, seja reitor, é meio dono da bodega, sabe? Então assim, não, faz o que eu quero, porque e aí eu que instauro o processo, eu nunca vou sofrer nada. Não é bem assim, né? E ainda mais uma universidade tem esse peso colegiado, acho que nós temos que também debater como nós democratizamos os conselhos, como nós também atentamos para as eleições dos conselhos, né? Conseguimos, e também como a gente no processo de luta, que a luta ela constitui o conselho como interlocutor. A luta que não está inscrita formalmente dentro da institucionalidade também o constitua como interlocutor, porque a tendência nossa é a gente dialoga com o cargo executivo e exige dele. Mas também não podemos exigir para a esfera deliberativa colegiada também, né? E só para dar um exemplo, né? A próprio processo de consulta é um processo que ele vincula, se não formalmente, ele vincula politicamente o conselho a uma decisão que vai além dele, né? Então, quem sabe pensar um processo de destituição também nesses moldes, né? Uma consulta que vincule, né, o conselho politicamente, claro, os conselheiros podem votar outra coisa, mas ele vai ter uma comunidade mobilizada, que a questão de o que a comunidade quer vai ficar muito explícita. Então, como pensar esses caminhos do conselho, não só... Como implicar o conselho a partir de uma consulta. Exato, como implicar e vinculá-lo, né? E aí, claro, então, no caso do conselho, como ele é eleito, né? Acho que é extremamente importante estar atento a essa eleição também, né? Como intervir nela, ter propostas, né? Para esse espaço também. E ao mesmo tempo, de fora, digamos, é possível pensar de dentro dele essa luta, mas também de fora para dentro dele, né? Essa pressão. E lembrando que o conselho, ele está muito mais sujeito a essas pressões, eles são colegas aqui da instituição, são estudantes, são colegas técnicos que estão ali, né? Então são muito mais, com quais a gente pode dialogar muito mais. Né? André, mais alguém? Companheira aqui. Então vocês dois fazem as perguntas e encerram. Pode ser. Pega o microfone aí, ó. Alô? Não, então, primeiro agradecer esse momento. Eu sou conselheira, sou do consumo, né? Sou representante discente da pós-graduação.
Então, assim, é um tensionamento que a gente está vivendo. A gente teve apenas primeira reunião do Consune puxada pelo interventor, né? Desde a nomeação ele não tinha ainda puxado, né? Estava até fora do prazo, assim, se assim pensarmos mensalmente. E foi uma experiência assim, de tensão, onde a gente conseguiu minimamente medir forças, em que, por mais que o interventor tenha nomeado e começado o diálogo com diversos setores aqui da universidade, a gente ainda vê que não existe assim, uma devoção, né, ao interventor. Ainda, o que prevaleceu nas urnas ainda acontece aqui dentro da universidade. Agora, a nossa questão de ele ser um advogado, né, de renome aqui dentro da cidade tensiona bastante, então o medo jurídico de qualquer processo, até mesmo quando você se dirige a voz a ele, o que já aconteceu com alunos aqui da instituição mesmo, ele já tem processos, né, encabeçados por ele, porque antes ele era diretor da faculdade de Direito, né, então assim, ele já teve essa divergência junto aos discentes, né? E colocando em xeque também o nosso processo, que aqui a gente está tendo a eleição do DCE, que tomou posse antes de ontem, né? E tudo, mas existe um processo jurídico encaminhado por ele para, de alguma forma, deslegitimar o processo que foi de eleição do DCE e dos nossos representantes discentes, né? Então, assim, aqui dentro da universidade, dentro do regimento, ele prevê que a eleição do DCE, ele deveria acontecer, acho que é uma norma de 60 e pouco, 64, né? Então, assim, que prevê que 2 docentes teriam que acompanhar o processo de eleição do Diretório Central dos Estudantes, né? E isso não aconteceu, né? Então, a gente está tendo que responder juridicamente, né? Nos embasamos por outras legislações que vieram depois, para devolver o pedido, que isso não aconteceu, né? Há bastante tempo, assim, acho que desde que o diretório foi fundado, nunca aconteceu de precisar desse acompanhamento, né? Então, muito ridículo da parte dele, né, de estar levantando essa consideração agora e querendo medir força, né? Porque o que ele consegue com isso é minimamente tentar tensionar e medir forças, né? Ao mesmo tempo que ele fez ameaças no Consune, né, aos estudantes, ele também propôs um diálogo, né? Disse assim, não, vamos marcar uma reunião. Então, assim, entender um pouco do processo e por onde caminhar nessa hora é muito importante. Entender que o processo é realmente uma universidade nova, diferente daqui, mas aqui a gente ainda tem bastantes tensionamentos a se fazer e, quem sabe, sim, construir. Eu acho que realmente é possível a gente encaminhar. Eu gostei muito da questão do referendo. Acho que a gente consegue pensar em agregar mais a nossa luta, que vem se esvaziando ao longo do período, né? Realmente, assim que foi nomeado, essa reitoria ficou aqui lotada, os estudantes ocuparam aqui de uma forma, né, bem interessante, o jardim a gente estava de aluno brincando, e ao longo do tempo, acho que por a gente não ter apostado em algo mais assim, uma ação direta, acabamos por esvaziar, né, esse movimento, e aí pensar em alternativas de como reacender, né, essa luta. Bom dia. Eu com satisfação vi aqui nesse momento e por 2 motivos, né? Porque primeiro pela tua fala, eu acho que tem realmente bom pelo conteúdo e pela forma como você fala, é bom te ouvir falar, né? Não te conhecia, né? Uma satisfação e particularmente para matar a saudade de Santa Catarina, né? Eu morei lá 8 anos e tenho um carinho muito especial, né? E por conhecer também a região, eu fiz pesquisa no mestrado e no doutorado sobre MST. E por conhecer a tua região, eu vejo que ali, o Oeste de Santa Catarina, tem uma participação muito forte, né, do movimento Sem Terra, em particular, e de outros movimentos, né, movimento de mulheres, camponesas, né, MAB, uma série de movimentos que estão ali naquela região.
A minha pergunta é no sentido de trocar ideias sobre as iniciativas de organização, né? Você já começou a falar, né, em termos de ações, de táticas, né, a questão do referendo, né? Mas a minha pergunta é também no sentido das experiências organizativas de vocês na universidade. Como que vocês têm se organizado, se existe alguma inovação, digamos assim, que possa dar uma luz para nós, né? A gente também tem se articulado em torno do comitê aqui, né, em defesa da autonomia, e que tem sido uma experiência interessante também, né? Mas de repente na forma como vocês têm se organizado, até por esse lugar em que vocês estão, né, de repente se você identifica alguma experiência organizativa que tenha sido determinante para o sucesso de vocês nesse momento. Seria aí. Obrigado. Dentro dessa perspectiva de a gente imprimir resistência ao governo Bolsonaro, eu acho que a gente está conseguindo organizar ações, inclusive que colocam o setor da educação como protagonista desse processo, né? A gente viu que as manifestações e os atos que mais conseguiram ter repercussão e furar a bolha, né, da mídia e tudo mais, foram os atos que foram protagonizados pela União Nacional dos Estudantes, pela UBS, né, e pelo setor da educação, o movimento docente, os sindicatos aí que tem essa atuação mais do setor da educação. Só que o que a gente pôde perceber passando esse período, né, de maior efervescência política do nosso país, a gente está vivendo meio que o marasmo da onda, né? A onda passou e aí o tsunami passou e aí a gente está vivendo um momento que talvez a gente possa colocar de refluxo das lutas. E é muito latente isso, principalmente porque o Bolsonaro conseguiu coesionar um pouco esse campo, né, de atuação em que ele se sustenta, que tem aí muito ruralista, que tem aí, né, o setor financeiro, que tem aí o setor militar, dentro dos marcos da reforma da Previdência, né? E acho que ele conseguiu coesionar durante um período aí, né? E tornar o governo dele mais estável, apesar da impopularidade crescente diante da população. A minha pergunta vai muito no sentido de qual o próximo passo que a gente deve dar nesse novo período, né? Porque a gente já tentou fazer novas manifestações, né? Inclusive de forma bastante imediata, com a denúncia, né, do caso Marielle voltando à tona, mas mesmo essas movimentações elas não conseguiram dar uma direção, um direcionamento tanto para o conjunto dos estudantes, mas como para o conjunto da sociedade, né? E acho que esse momento de refluxo, ele pode também, inclusive, apresentar uma derrotada histórica, né? Tanto para o conjunto da classe, mas conjunto da sociedade brasileira. E aí, nesse sentido, acho que o sentimento geral das pessoas é de que ato e manifestação não dão em nada, né? Porque, consequentemente, desde 2013, as pessoas estão indo às ruas, né? E, efetivamente, a qualidade de vida dos trabalhadores só vem a piorar, né? Então, o nível de desemprego aumentou, a quantidade de pessoas que estão passando fome aumentou, o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, como que a gente consegue transformar todo essas prerrogativas negativas, né, para o conjunto da classe trabalhadora em ascensão de luta ou de conquista? Eu acho que a experiência que vocês tiveram na universidade, ela foi muito positiva dentro dos marcadores de que, olha, estamos aqui resistindo, estamos aqui lutando e isso pode gerar uma consequência. E acho que esse sentimento ele não conseguiu ser coletivizado em todas as universidades
universidades que tiveram intervenção, né? Então, a gente pode perceber aqui na universidade que essa pauta não se tornou, não está mais tão central no cotidiano dos estudantes, principalmente porque é isso, né? A gente organizou vários atos, a gente imprimiu uma série de resistências, a gente fez assembleias históricas lotadas, né? Tanto os professores como os estudantes, mas isso não gerou uma grande consequência, né? Então, eu acho que um fato simbólico e que marca, né, a trajetória da intervenção na reitoria foi quando, de fato, o reitor pôde vir trabalhar, despachar os documentos e se instaurou o sentimento de normalidade dentro da nossa universidade. Então, como que a gente consegue, inclusive, destituir esse sentimento de normalidade, né? Porque acho que esse é, inclusive, o nosso maior desafio, tanto enquanto movimento estudantil, mas também como movimento docente dos técnicos administrativos. Como que a gente consegue falar para as pessoas, mostrar para as pessoas que é importante e que dá resultado, que dá consequência, lutar e tudo mais. Então, é um questionamento muito em relação a isso. Então, caso eu me esqueça de alguma coisa, você aponta aí que eu acho que é extremamente grave, né, essa questão desse processo que eles estão abrindo, e é isso que eles fazem, né? Como é que você se utiliza de normas que já não estão vigentes em termos de costume, por assim dizer, né? Já foram abolidas em termos consuetudinários, né? Mas eles resgatam lá, né? Isso precisa se construir uma denúncia de como é que a gente mostra o quão autoritário, né? Esse tipo de coisa, você chamar uma lei, possivelmente depois de abril de 64, né? No caso é de 64, mas acho que foi quando eles passaram a disciplinar mais explicitamente essas eleições, né? Então, mas bom, também a galera passou, claro, não é mais o caso, porque já ocorreu a eleição, mas se não coloca, né? Se for para colocar algum professor, pega dois aqui, né? Em 68 elegeram o José Genuíno presidente do DCE, certamente com essa lei, alguma coisa eles fizeram ali para eleger a esquerda, né? Então, mas assim, o que eu ia colocar assim, eu acho que essa ideia também da gente conseguir despir o rei, né, da sua condição magnífica, né, de reitor, que, como vocês colocaram, ela é precária aqui, né, ainda que ele consiga, né, vir aqui, não sei o quê, até que ponto ele consegue, por exemplo, implementar uma agenda própria, por assim dizer, né? Tá muito questionado, certamente, né? Então, como fazer isso? E só o que eu ia colocar, dialogando também, né, eu militei no movimento estudantil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu fui do DCE lá, tudo, e até é interessante que uma das companheiras que era da coordenação DCE lá agora é deputada federal, então a gente se reencontrou muito de estar atuando junto, assim, em torno dessas pautas e foi muito interessante. Mas eu lembro que a gente ganhou a eleição de um pessoal, que tinha muita gente do direito, era um pessoal de esquerda também, mas tinha muita gente do direito, que iam na sessão do Conselho Universitário, mas iam, sabe, num grau de preparação, entendendo que era ali o espaço realmente de disputa. A gente fez uma certa reação a isso, que a gente ia assim, ó, de qualquer jeito, ia lá, tudo isso também não é o problema, mas mais do que isso, a gente não se preparava para intervir de uma maneira, sabe, como tem que ser no Conselho. Claro que também, como a gente também no movimento estudantil não pode se amarrar tanto ali, porque nós somos muito minoritário ali, né? Então também se a gente entra numas... Mas vejam, os docentes têm um peso muito grande. Claro que a gente também sabe, né? Tem o peso também dos cargos natos que estão lá, isso amarra ali várias coisas, né? Mas assim,
assim, o que eu acho que é interessante pensar é como a gente combina, né? A gente não se amarra nessa institucionalidade, como a companheira Tânia falou, né? A institucionalidade nos massacra, né? Então, como também a gente não se amarra ali dentro, mas como a gente consegue atravessar esse espaço com o processo de mobilização e sabendo bater no ponto que tem que bater ali, sabe? Escolher bem qual que vai ser o ponto, né? Então, eu acho que é isso, é extremamente importante a nossa intervenção nesse espaço, né? Ter representantes discentes, docentes e técnicos conectados com essa luta, mas isso, como a luta também ela pode bater ali. Então, talvez até pensando em termos de o que teve de específico, né? Eu acho que foi justamente uma forma de combinação, como você articula, né, formas de luta e frentes de luta e sujeitos em luta que são muito diversos, têm suas peculiaridades, né? No movimento estudantil tem uma certa peculiaridade que é diferente do movimento docente, movimento dos técnicos, né? Tem as suas pautas, suas tradições, as suas próprias disputas, né? Então, como que a gente consegue fazer uma convergência disso? Acho que esse é um desafio. E o outro, como combina essa dimensão mais extra e intra-institucional, né, de uma maneira a fazer a luta avançar. Entender que o processo de luta também passa por esses espaços, né? E tratar a atuação nesse espaço como processo de luta, né? E não é isso, não necessariamente você precisa reproduzir a mesma estética ou retórica dos processos de luta que se dão, né? Hoje à tarde a gente vai estar lá numa marcha, se tem de repente uma estética, uma retórica que é uma, né? No conselho, talvez você não precise, eventualmente sim, mas não sempre reproduzir essa estética e essa retórica. Talvez é uma coisa muito tá ali formal, ali você está lendo um parecer, mas tu está fazendo um processo de luta que é muito efetivo também. E ele está alimentado por lutas além dele, eu acho que é fundamental, né? Para a gente também não cair numa ilusão conselhista, né, ou parlamentarista, etc., achando que ali por dentro só... Não, esse espaço precisa estar uma comunidade atenta, mobilizada, que está de olho no voto de cada conselheiro. Porque senão a gente sabe, nos corredores do conselho, tem muitas chantagens que ocorrem. E o cara que é diretor de campus, o diretor de unidade, o cara tem questões às vezes muito práticas para resolver, entendeu? E aí o reitor vem e diz, é isso, entendeu? É importante que ele tenha uma outra pressão também. Não sei se eu te respondi, faltou alguma coisa. Sim, né, no caso, Chapecó e essa região, né, e essa região do norte do Rio Grande do Sul, do sudoeste do Paraná, ela tem traços comuns, né, em termos de história e tudo, e uma presença muito grande dos movimentos de luta do campo, né. Então, foi nessa região que eles também começam a se articular, né? Então, até a própria criação do movimento de mulheres camponesas, inicialmente teve que foi local lá e depois... Então, e eles têm um peso na própria universidade, na construção da universidade, eles tiveram um peso. Então, eu tenho muito diálogo com eles. Muitas vezes temos algumas divergências importantes e interessantes sobre a universidade, porque é interessante notar que eu entrei na universidade em março de 2010, quando ainda não tinha nem começado as aulas começaram no final de março, né? Então participei muito, né, do processo estatuinte e tudo mais. A gente tinha uma tensão na universidade, tinha uma reitoria de gente de esquerda também, a gente também, mas tinha uma tensão sobre qual o grau de centralização ou de descentralização. Qual vai ser o poder do órgão executivo da administração central, isso é da reitoria, e o poder do conselho. Tinha uma disputa muito clara sobre isso. Bom, na tradição da esquerda a gente sabe que tem essas, como é que eu vou dizer, essa polêmica, digamos assim, né? Tu vai ter um peso mais executivo, vai ter um peso mais, né, na instância colegiada, então, mas eu fico feliz que a gente venceu várias batalhas no estatuto que nos permitiram, quando tinha um reitor agora claramente autoritário, né,
ter mecanismos, né, para acionar o conselho e tudo mais. Um ponto que eu acho que é interessante, talvez eu vi que no estatuto de vocês são 2 reuniões por semestre, né? E meio que uma coisa interessante no nosso foi 2, né? Que as reuniões ordinárias têm que ter 11 por ano e elas são definidas numa resolução no ano anterior, mas pode ser menos, né? De repente, assim, se vocês... Mas, assim, a ideia de definir uma resolução é isso. E a outra que é um quórum mais baixo para a chamada da extraordinária, né? Então, não é 2/3, que é um quórum elevadíssimo, né? Veja. Bom, sobre então, as experiências organizativas, eu acho que o movimento estudantil, o movimento de ocupação, também teve experiência de ocupação em 2016. Acho que eles aprenderam bastante, assim. Foi interessante também que a ocupação ocorreu na própria reitoria, né? Eu acho que foi correta essa linha. Soube firmar e flexibilizar quando era necessário, acho que isso também foi importante. E essa ideia que talvez assim, um dos desafios quando tem um movimento de ocupação é como que ele se vê como ponta de lança de um movimento mais amplo e não só como um movimento fechado em si mesmo. Né? Acho que esse é um desafio, entender que vai ter sempre níveis diversos de envolvimento, até mesmo entre os estudantes, né? Bom, só para finalizar então o que a Jéssica perguntou, né? Eu acho que tem uma coisa que eu dizer também, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Quando a gente olha para o UFC, a gente diz, pô, nós temos que fazer como o pessoal está fazendo lá. E aí, às vezes, a gente sabe quando iniciam as coisas, mas não como termina, né? Por exemplo, como termina, sei lá, no nosso caso, até semanas atrás, estavam perguntando, tá, mas e a ocupação, como é que tá? Não, só terminou dia 20 de setembro, né? Mas acho que é isso, novamente, como concordo muito com a tua análise, né, dos fluxos e refluxos, né, e é isso, esses atos que ocorreram, eles, claro que foram chamados pelo movimento, que cumpriu seu papel, né, até como a própria UNE, né, mas assim, quantas pessoas vão no ato é uma coisa muito imponderável, né, e que nós não decidimos isso, a gente faz o nosso papel, chama, mas teve uma dimensão meio insurgente, assim, foi meio insurrecional esses atos, no sentido assim, sabe quando tu tem gente que nunca participa de ato, que participa de ato, gente que assim diz assim, não tem aquele esforço para tu dizer, vamos para... Não, a galera tem meio que uma onda, né? Que é uma coisa que a gente não conseguiu dar consequência a isso. Nos novos atos que se chamou, agora o de outubro, foi menor, tudo, mas se viu. Tem outras formas de luta interessantes, às vezes essa ideia de chamar as pessoas para dentro da universidade, se a questão não é ir para a rua, chamar para cansaço com as paralisações, né? E a ideia do ato de rua. Mas, então vamos fazer só mais um desse. E essa outra chave sobre a relação com a constitucionalidade. De alguma maneira, seja naqueles casos desafio, qual é o desenlace institucional, né? Porque também corre o risco, até eu estava com um companheiro que teve lá agora, e aí a gente criou essa expressão, não, se não vira Coringa, entendeu? O pessoal que assistiu o filme do Coringa, o ato final que tem,
tem uma hora que, assim, claro que tem uma raiva, e é legítimo, e não há mobilização sem estar com raiva dos poderosos. Agora, se a nossa raiva não consegue atravessar o nosso ressentimento, e além dele, e conseguir afirmar algo, aí criamos essa pessoa, vira coringa, entendeu? Então, assim, lá tem uma possibilidade da questão, como a luta é tão forte, eles já conseguiram coisas que nem saiu ainda. O Alas, um dos partidos mais à esquerda lá, Frente Ampla, propôs nesse meio a diminuição em 50% do salário dos deputados, né? Conseguiram 30%, mas vejam, já é uma resposta. E ela está propondo também Assembleia Constituinte. Então, vejam, é uma demanda muito própria do Chile, né? Porque de uma transição pactuada, né? com a Constituição do Pinochet, etc. Então, assim, tem um caminho aí, né? E isso para nós é extremamente importante, porque o paraíso neoliberal está em chamas, né? Então, digamos, os números do Chile nisso, eles são um pouco enganadores, assim, sabe? Porque assim, você tem um PIB per capita que aumenta, não sei o que, papapá, mas veja, você tem um custo de vida e ausência de um salário social muito grande, né? Então aqui, vejam, nós temos uma série de elementos aqui também, tu tem um sistema de saúde público, que tem os seus problemas, mas vejam como era antes de ter eles, né? Não tinha sequer ele para ter o problema nele, né? Então tu tem uma educação pública, né? Também o papel na universidade e tudo mais. Tu tem, vejam, uma coisa, ainda o limite de uma aposentadoria é o salário mínimo, né? Vejam que lá no Chile não há esse limite. A maior parte das pessoas ganha uma aposentadoria menor do que o salário mínimo, né? Lá eles têm a previdência que era a proposta do Paulo Guedes. E aí, bom também, assim, eu acho que é bom a gente dizer, tá, perdemos, mas vejam, eles também não ganharam tudo que eles queriam na questão da previdência, né? E é importante dizer, o miolo do projeto deles, pelo menos essa questão da capitalização, etc., eles tiveram que abrir mão totalmente, né? Então, assim, teve um processo de luta, tem contradições com os setores ali também do centro, que também não estavam querendo topar isso, ainda mais com uma base mobilizada e atenta à população contra isso. Eles conseguiram passar uma reforma bem desidratada. Então, teve vitória parcial, teve derrota parcial e vitória parcial, né? Então, acho que é como a gente nomeia as nossas vitórias, como a gente consegue se mobilizar, ter um repertório de mobilização mais vasto, né? Que a gente já faz, né? Mas, assim, como a gente está atento a isso, para que a gente possa estar preparado para essa nova onda. E eu acho que no próximo ano vai estar colocado muito isso, porque certamente os servidores públicos federais, estaduais e municipais, por uma questão, os ataques agora são muito violentos, então acho que vai ter um caminho de mobilização aí. E também essa mobilização das universidades, ela vai seguir, né? E eu acho que essa ideia do seminário, né, com a Câmara dos Deputados, é como é que a gente cria também uma interface do processo de mobilização com a institucionalidade que paute a questão da mudança da legislação para responder, digamos, esses ataques autoritários. E vejam, e tem espaço para essa questão, para esse debate, pelo menos. Acho que seria isso. Então, queria novamente agradecer, desculpe também se me estendi, a do UFC, né, e também muito feliz, né, que os companheiros estão participando, né, das reuniões do ANDES. Acho que esse encontro foi possibilitado por conta também desse espaço, né, e da riqueza que a gente tem no nosso país, que é um país gigante, né, e ter entidades nacionais, né, como é o caso do ANDES, como é o caso da própria UNE, como é o caso de outras entidades, que nos permite construir esses encontros, né, e para nas nossas especificidades regionais fazer um processo de luta unificado. Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do Vicente em vir aqui. Realmente as reuniões do ANDES proporcionaram que a gente criasse um grupo que compartilha esse momento, e eu acho que a gente tem a perspectiva de que esse grupo cresça à medida que a gente ainda conseguiu criar uma barreira para esse tipo de nomeação que leva à intervenção das universidades
mas que em crescendo também pode ser que a luta seja somada. Eu acho que a gente tem um horizonte aí de possibilidades para tentar barrar que novos casos aconteçam, mas também existem formas de luta para impedir que pelo menos que as intervenções elas sejam efetivas, né? Buscando dentro da democracia da universidade formas de se contrapor a ela e continuar nesse processo. Formando que a partir do próximo semestre, na verdade a partir do final do semestre agora, do próximo, a gente vai começar a fazer essas intervenções nos campi das universidades, das 3 universidades. A gente já tem um comitê da UFCA também de defesa da autonomia universitária, embora lá todo o processo tenha sido de escolha teve uma rede de solidariedade que já construiu um comitê para debater o futuro e para debater a autonomia universitária em outras esferas que não apenas a da intervenção. Quem sabe tem outras esferas para debater. O Vicente colocou aqui a questão da regulamentação do artigo de autonomia universitária, que é uma preocupação, a gente tem que estar preparado para isso, e que essas trincheiras de luta vão aparecendo. A gente tem para o dia 27 a audiência sobre a autonomia universitária na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Foi proposição da DUFSE, junto com as outras entidades do comitê, o Movimento Estudantil e o CITUFSE, que foi encaminhado para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Então a gente vai ter, os convites já foram feitos, a gente está vendo se todo mundo aceita o convite, né? Inclusive, se for possível, o Vicente até voltaria para esse momento, porque a participação dele na Comissão de Educação também foi muito importante. O Antes também estava lá e participou com uma fala muito importante sobre o problema das universidades sob intervenção. E a construção do seminário, que a gente tem esse horizonte que ainda possa ser esse ano, mas frente a todo o tempo que a gente tem para o encerramento do semestre, talvez a gente abra o semestre com esse seminário para debater esse tema, que a gente não, embora não seja central mais na cabeça dos estudantes, não pode deixar de ser central na nossa cabeça, que entendemos que uma intervenção na universidade ela reflete em todos, inclusive na aula, que eu não posso faltar hoje. Entendeu? Então interfere em todos os parâmetros, porque daqui a pouco, como vão ser essas aulas? Ou como vai ser cobrada a tua presença na aula? Ou como vai ser cobrada a avaliação nessa aula? Se não for mais o corpo da comunidade universitária que define, né? Se a gente tiver entidades outras definindo. E aí quando a gente tem uma intervenção, exatamente essa intervenção que não é legitimada pela comunidade, né? Essa intervenção que não é legitimada pela comunidade, ela responde a quem? Quem colocou ela lá? Então, a quem são os interesses que ela vai defender? Se não é mais o da comunidade, porque, na verdade, a primeira ação de alguém que se coloca nesse lugar de intervenção é ir contra o interesse da universidade, da comunidade universitária. Então, a que interesses essa pessoa vai atender? A gente já viu, por vários exemplos, a quem interessa, quem está direto no gabinete, quem está direto, e não são, de forma alguma, aqueles políticos que historicamente estão ligados à defesa da educação pública e da universidade. A gente sabe que tem grupos políticos já atuando dentro da intervenção da UFC. Será que não foram esses grupos políticos que encaminharam a intervenção para seu próprio benefício? Então a gente tem que estar atento a isso, tem que lutar contra isso, e a gente vai continuar esse movimento. E lembrando que, mesmo que não fugindo do campo da ação de mobilização, a gente tem ainda uma ação jurídica contra essa intervenção que ainda está acontecendo, está em recurso na Justiça Federal, já foi para para Recife, né? Já está com o recurso lá, então a gente vai continuar nesse embate também, não esquecendo que a gente contesta também a forma como a nomeação acontece, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Então agradeço a presença de todos vocês, vai ser colocado no YouTube, então vocês falem aí que no YouTube da Dulce a gente vai ter a palestra toda integralmente, e hoje a gente vai fazer uma tarde aí vai sair uma matéria da Dulce sobre a visita do Vicente,
e ele vai fazer uma live rapidinho ali para ficar nas redes sociais, depois a gente compartilha. Não, e hoje nós vamos ter o ato, né, da Marcha da Periferia, sétimo, né? O sétimo ato vai ser na praça em frente ao Dragão do Mar, praça ali do Seminário da Prainha, e estão todos convidados a participar. Nós iremos lá, né? Vamos estar lá, e essa vai ser talvez a última atividade, que os mais hoje disseram um pouco. Então, obrigado mais uma vez, agradeço a todo mundo.